para você que está acompanhando a Jovem Pan, eu sou Denise Campos de Toledo e no programa de hoje vamos analisar possíveis cenários para o fim da jornada 6x1 no mercado de trabalho. Mudança que em tese pode beneficiar os trabalhadores, também pode ter impacto na economia e gerar até o efeito contrário, provocando desemprego. No programa de hoje estão comigo o sociólogo José Pastore, especialista em relações do trabalho, o presidente da UGT, Ricardo Patá, e de forma remota o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Vamos então ao Economia em Foco de hoje. Bom, eu começo cumprimentando os nossos convidados. Ricardo Patá, boa noite. Boa noite, é um prazer muito grande estar com você e com os nossos companheiros e amigos que vamos debater um tema que hoje mais se fala desse tema do que qualquer outra situação, acho que mais do que eleições. É impressionante como 6x1 está na rua. É uma das prioridades da pauta do Congresso. Vamos ver qual vai ser o nosso debate aqui sobre esse tema. Professor Pastore, obrigada pela presença, boa noite. Obrigado a você pelo convite, é um prazer participar aqui com o Flávio e com o Patá também. Dois amigos muito ilustres e estudiosos, é sempre bom debater com eles. Muito obrigada. E Flávio Roscoe, boa noite. Boa noite, Denise, boa noite, professor, boa noite, Patá. É um prazer enorme estar aqui com vocês para discutir esse tema tão pertinente e relevante na nossa sociedade. Bom, nós vamos começar tratando de um estudo que foi apresentado pela FIENG. Aliás, nós temos visto uma mobilização muito grande das entidades empresariais, sindicais, tentando mostrar os possíveis efeitos, não é, dessa a proposta de redução da jornada de trabalho. Só que antes eu queria uma explicação do professor Pastore, ele até sugeriu antes do programa, porque há uma diferença aí entre jornada de trabalho, não é, professor? E o senhor queria esclarecer que o projeto, se for levado adiante, ele traz outras mudanças também, não é? Exato, Denise. Eu acho que é bom para aqueles que nos veem entenderem que existe uma diferença entre jornada e escala. A jornada é a quantidade de horas que a pessoa trabalha, digamos, num dia, jornada diária de 8 horas, numa semana, a Constituição diz que é 44 horas, essa é a jornada, é o número de horas que a pessoa trabalha. E a escala é o modo pelo qual essas horas são distribuídas no tempo. Você pode distribuir as 44 em 6x1, 6 dias de trabalho, 1 de descanso, 5x2, trabalha 5 dias, descansa 2, e há várias outras escalas, mas inúmeras outras escalas. E a fixação da escala não é por lei e nem por Constituição. É a empresa, junto com seus empregados, é que fixa a escala de acordo com o tipo de atividade. Por exemplo, na enfermagem, nos hospitais, já há muito tempo, eles acertaram que a melhor escala é 12x36, 12 horas de trabalho e 36 de descanso. Por que eles chegaram a isso? Porque eles, analisando lá as condições dos pacientes, eles acham que não é bom você trocar de plantão durante o dia e trocar de pessoa que vai cuidar do paciente. É melhor ter continuidade. Então, para ter continuidade, é 12 de trabalho por 36 de descanso. Então, as escalas, elas não têm nada a ver com a lei, não tem nada a ver com a Constituição, elas são negociadas pelas partes. Bom, é bom a gente entender porque tem a discussão tanto da escala quanto de jornada, mas no final das contas se tem a proposta de o trabalho total semanal das horas cair para 40 ou para 36 horas, não é? Então vamos conferir esse estudo que foi apresentado pela FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais. A FIENG alerta para possíveis efeitos da redução brusca da jornada de trabalho. A análise considerou 2 cenários, um em que a produtividade da força de trabalho continua a mesma, outra com uma alta leve de 1% na produtividade média. Em ambos os cenários, todos os números são negativos para a economia brasileira. O faturamento geral pode cair mais de 2 trilhões de reais. Já o emprego teria impacto alarmante, com o fechamento de 16 a 18 milhões de postos de trabalho formais. Consequentemente, a massa salarial cairia
entre 428 e 480 bilhões de reais a menos. A arrecadação com impostos perderia até 115 bilhões de reais e o PIB poderia encolher entre 14% e 16%. E eu queria que o Flávio falasse sobre esses números, sobre esses dados apresentados pela FIENG. O Patá já estava reclamando aqui do lado, mas antes eu quero te ouvir. Bom, Denise, os dados são retirados de um modelo macroeconômico em que calcula os impactos de qualquer fenômeno nos setores produtivos. Usa os microdados do IBGE, né? E o modelo é um modelo já utilizado e consolidado e que a gente já ganhou prêmio até na ONU, pela revista Science, utilizando esse mesmo modelo macroeconômico de análise de impacto em toda a economia. A gente analisa o impacto e todo encadeamento no setor produtivo. Claro que os dados, o impacto aí está calculado ao longo dos próximos 10 anos, né? Então são números que serão gradativamente impactados, mas que terá esse impacto ao longo de 10 anos. Mostram que, na verdade, a gente não pode reduzir a jornada sem ter consequências no mundo prático de maneira artificial, via lei, né? A redução de jornada ela tem que ser perseguida pelo aumento da produtividade. É uma tendência mundial de se trabalhar menos. Isso é inexorável. Mas isso não pode fazer por vontade de lei de maneira unilateral. O que a gente defende é um instrumento que já existe no Brasil, que é a negociação entre os sindicatos patronais e laborais. Ou seja, nós estamos defendendo uma negociação entre as partes. Tem categorias que já trabalham menos e já fazem isso via acordo coletivo. E tem categorias que não têm condição de trabalhar menos, por N razões. Parte delas é pela baixa produtividade que hoje nós temos na economia brasileira. Então, por que há esse grande impacto? Porque é algo decidido de cima para baixo. Não um movimento da economia, um movimento das forças de mercado que, de maneira gradativa, coloca os incrementos de produtividade e transfere ele para o conjunto dos trabalhadores com redução de jornada. A jornada efetiva no Brasil já é, em média, 39 horas, não é 44. Mas alguns setores têm jornada muito menor, porque já tem condição de tê-lo. Só para deixar claro, países como a Alemanha têm jornada máxima de 48 horas, né? Em alguns países da Ásia, você tem jornadas na indústria de até 72 horas. Esses países são nossos concorrentes. Nós vamos perder espaço para esses países, dada a baixa produtividade hoje no Brasil, via inúmeros entraves regulatórios, e o que nós vamos ter, na verdade, é uma substituição de produtos nacionais por produtos importados. E é isso que dá esse impacto tão grande na economia. Além, é claro, da perda do poder aquisitivo. Porque reduzir jornada é a mesma coisa de falar quem quer dinheiro. Todo mundo vai ser favorável. A discussão é qual é o efeito na economia. O efeito está aí, porque fazê-lo sem aumento de produtividade, na nossa leitura e sem uma negociação bilateral que fortalece os sindicatos laborais e os sindicatos patronais, nós colocamos em risco a competitividade do Brasil no cenário internacional, que já é difícil. E, Flávio, a propósito do que você disse, que alguns setores já trabalham com jornadas menores, eu gostaria de que dados recentes do IBGE, nós temos uma outra arte para apresentar, mostram que entre os trabalhadores com carteira assinada, a média de horas efetivamente trabalhadas é normalmente menor que o máximo das 44 horas semanais, ou seja, a jornada real está distante do limite legal, resultado muitas vezes exatamente das negociações diretas. No setor de transportes, a média é de 43 horas por semana, o número vem caindo, 41,8 no comércio, 40,8 na indústria, quase 40%, 40 horas no setor de comunicação, um pouco menos na construção civil, 38,7 horas, na administração pública, 38 horas e meia na agropecuária e 36,7 horas na educação e também na saúde. Então eu queria saber agora, Ricardo Patá, como é que você vê essa discussão, se você considera a possibilidade de um impacto tão pesado assim do ponto de vista da economia e do emprego? Bom, eu falo com dois temas que eu acho que são fundamentais.
O primeiro é que todas as questões de jornadas no mundo e no Brasil foram consequência de muita luta da classe trabalhadora. A primeira greve no Brasil foi em 1917. Já naquele momento já queria reduzir a jornada para 40 horas, coisa que nós conseguimos em 88, que foi de 48 para 44 horas. Naquela oportunidade, o professor já era professor, com certeza, já conhecia bem e lembra que todo esse debate que nós estamos tendo, nós tivemos lá em 88. E o que aconteceu? Nada. Com certeza você que é mais jovem, o Flávio que é mais jovem, não perceberam absolutamente nada. Toda essa questão foi resolvida de uma transição tranquila. Eu não percebi absolutamente, não quebrou a empresa, não diminuiu o número de postos de trabalho. O Brasil deu um salto importante. Esse é o primeiro tema. O segundo tema, eu não sou economista, não é? E eu respeito muito o que o professor estuda, ele é um cientista da economia, mas eu coloco do ponto de vista conceitual que é uma questão da sociedade. Qual é a sociedade que nós queremos? É uma sociedade de castas, como por exemplo foi aí recentemente aprovado uma mudança de jornada no legislativo para trabalhar 3 dias por 1 e estourando o teto, que são bilhões e bilhões de reais. Aí eu não vejo ninguém falar nada. E foi vetado. Mas tudo bem, mas vamos ver até quando esse veto vai. E ninguém fala absolutamente nada. Esse custo, eu sou logicamente, nós dentro da UGT, nós somos muitos sindicatos de servidores públicos que carregam o nosso país, mas tem uns privilégios extraordinários que nos deixam realmente até humilhados. Então, qual é o Brasil que nós queremos? E esse debate, a meu ver, é um debate, pode ter o economista, pode ter empresário, tem que ter os trabalhadores, mas a sociedade é que tem que decidir. Se quer manter uma sociedade de castas, onde, no caso das mulheres, eu sempre coloco esses exemplos das mulheres no comércio. Em São Paulo, 1h30 para ir da casa dela para o trabalho, 1h30 para voltar. Quando ela chega, vai trabalhar. Tem um dia por semana de folga. O que ela vai fazer? Vai trabalhar. Será que é essa que nós queremos ou nós temos que buscar alternativas para produtividade, para qualificação, para capacitação? Mas não podemos, no século XXI, 2026, tecnologia de uma forma extraordinária, nós temos ainda milhões de pessoas que se submetem a cargas absurdas de trabalho e salários baixos. E por último, nessa argumentação, a Abras, ela no ano passado fez um relatório que tinha 340 mil vagas que não se conseguia preencher. Não conseguia. Nunca aconteceu isso na história da área do sul, nunca. E tiveram que recorrer até o Exército para ajudá-los. Por quê? Salários baixíssimos, e o jovem, ele não quer submeter a trabalhar 6 dias por semana e ter um dia de folga, não quer. É uma questão da sociedade. Eu acho que nós temos que perguntar para a sociedade, porque pode ter cursos, com certeza, o professor vai colocar, o Flávio vai colocar, vai ter valores e até que a gente se adeque de forma correta, mas enquanto isso, a sociedade tem que ver. Sociedade, vamos ter uma sociedade inclusiva que permite capacitar, qualificar, estudar, estar com a família, ou vamos manter o nível como está hoje? É essa a pergunta que eu faço. Agora, Patá, você está colocando essa situação, por exemplo, em relação ao comércio, toda essa carga de trabalho que tem, citou o exemplo das mulheres. Agora, as negociações sindicais não conseguiram resolver isso. Você acha que impor isso através da legislação forçaria essas empresas e elas teriam condição de fazer essa adaptação? Ou haveria outro problema? Que foi muito citado aí recentemente o exemplo de Portugal, que também teve uma redução da jornada de trabalho, e aí o comércio passou a trabalhar menos horas e não houve essa contratação. Acabou havendo um impacto negativo para a economia em vários aspectos, exatamente pelo ajuste. Então, em vez de contratar mais pessoas para compensar, manter a mesma produtividade, então, encolheu a atividade. Não, eu acho que não vai ocorrer isso, porque também tem um outro fator, tem um fator da tecnologia.
Você vê, a tecnologia, nós tínhamos até uma certa preocupação, porque você vai hoje no supermercado, da bateria de caixas, 20%, 30% já não tem mais operador, é tudo com máquina. Diminuiu muito o número. Eu comecei a trabalhar eu sou funcionário do Pão de Açúcar, comecei no Bazar 13 em 72, na loja que ainda existe hoje tinha 1.200 funcionários, hoje não tem 400. Então essas mudanças da diminuição ocorreram já tanto por conta da tecnologia, pelas mudanças dos fatores de produção e assim por diante. Eu tenho certeza, com um número de desemprego baixo, como nós estamos vivendo, que por isso esse momento é o melhor momento que nós temos para fazermos essa mudança, essa transformação. O comércio não vai deixar de ter o funcionário na sua loja, porque senão ele não vai vender. A venda perdida no comércio é perdida mesmo, não se consegue. Chega numa loja, não tem um vendedor para atender, o cliente vai embora. Perfeito. Então, na minha opinião, não vai ocorrer isso. Eu quero saber do professor Pastore, como é que o senhor vê essa discussão toda? O senhor que tem colocado muito a questão da produtividade, que também foi citado pelo Rosco, do país, de vários setores. O que a produtividade tem a ver com a redução da jornada de trabalho? Por que seria um impeditivo? Bem, Denise, os pontos que o Patá levantou aqui são aqueles que estão na cabeça das pessoas, né? Existe um anseio geral, mundial, de você conviver mais com a família, ter um certo entrosamento entre trabalho e família, ter um tempo livre para poder ler, para poder fazer um curso, ter também um tempo para você cuidar da própria saúde, não é? E evitar acidentes, né? Você pode chegar num objetivo desse. Inclusive então, você tem muito afastamento de trabalho por problema mental. Problema mental, né? Burnout. Ou seja, os objetivos que o Patá está elencando e que a própria PEC, a própria proposta de emenda constitucional elenca, são esses, são meritórios. São meritórios, são indiscutíveis. O que está em discussão é a viabilidade e o modo de chegar nesses objetivos. Eu queria concentrar no modo, no método. Você pode chegar nesses objetivos por lei, você pode chegar nesses objetivos por negociação, como tem ocorrido. Para chegar naquelas 39 horas é fruto de negociação. E nós estamos diante aqui de um excelente negociador. O Patá é um craque em negociação. Então o que acontece? Se a gente fizer uma análise mundial, são muito poucos os países que ele adota o método da lei ou da Constituição para reduzir jornada. Muito poucos. Eu me lembro da França, da Bélgica, da Lituânia, dos Emirados Árabes, que tem mais um, devo estar esquecendo. Aqui na América Latina, a Venezuela, a Colômbia, recentemente o Chile, e o México está considerando uma ideia de mudar a regra constitucional ou legal. Mas são esses os países. Todos os demais países, 200 países, eles reduzem a jornada através das negociações. Eles fixam um teto máximo, né, para não ter abusos, né? Esse teto em geral é alto, né? E negocia para baixo. E como é que é o sistema brasileiro? É exatamente esse. A Constituição fala: a jornada é de 8 horas diárias e 44 por semana, podendo ser reduzida por negociação. Então já existe aqui um elemento da própria Constituição para você reduzir jornada, acompanhando o mundo, a menos que o Brasil queira ser diferente do mundo. Depois, além disso, você tem a própria CLT. A CLT, ela dá mais umas regras importantes. Por exemplo, se num determinado dia você trabalha 12 horas porque precisou, né? No outro dia você trabalha 8. Você compensa. Ou então você vai compensar daqui 2, 3 meses, acumula todos os créditos que você tem e num banco de horas você compensa. A CLT que dá essa flexibilidade aqui de proteção para manter o quê? A média de 8 e a média de 44.
Aqueles que trabalham 5x2, né? Trabalha de segunda a sexta e descansa sábado e domingo, eles trabalham um pouco mais de 8 horas por dia. Isso a CLT comanda e controla e protege. Abaixo da CLT, você tem as convenções coletivas e os acordos coletivos que os sindicalistas negociam com os sindicatos patronais. Então esse é o arranjo mundial, e tá dando certo, porque no Brasil eles estão conseguindo reduzir jornada. Agora, como falou o Flávio, há determinadas atividades em que não dá para você reduzir a jornada. Por exemplo, não dá para você reduzir jornada numa siderúrgica que não pode resfriar um forno, não pode desligar o forno. Você não pode simplesmente reduzir jornada de uma atividade de um hospital, por exemplo, contínuo. Então, o que acontece? Nessas ocasiões, a jornada ela é complementada pela escala. O que é a escala? A escala é o modo que os trabalhadores e as empresas encontram de poder associar trabalho com descanso, trabalho com repouso, trabalho com folga. Então, a escala é que comanda isso. Então, o hospital não pode parar, mas eles fazem 12/36, porque os médicos acham que é melhor para os pacientes. Então, cada atividade, ela tem as suas peculiaridades, razão pela qual não dá para você fazer isso por lei. Se você pegar, por exemplo, na agricultura, a jornada da agricultura, 6x1, mas as escalas são muito diferentes. A escala da pecuária de leite é diferente da pecuária de corte, porque a pecuária de leite tem que ter uma ordenha de manhã, então você trabalha 4 horas, aí vai ter outra ordenha só de tarde, mas trabalha mais 4 horas, então você tem um 6x1 quebrado em 2 escalas, uma escala específica. Como é que você vai fazer isso por lei ou por Constituição? São dezenas e dezenas de escalas, de situações diferentes. É isso que é feito por negociação. Então, eu acho que o que nós estamos discutindo aqui é um método de reduzir. Reduzir é uma coisa boa, a sociedade brasileira precisa, mas você precisa encontrar um método adequado. Agora, Flávio Rosco, como é que você acha que se daria o impacto mais pesado no caso da obrigatoriedade de uma redução da jornada de 44 para 40 horas semanais? Por onde que seria o maior peso para a atividade econômica em geral, o setor industrial em particular? O setor industrial, com certeza, seriam os afetados por aqueles produtos que têm concorrência com outros produtos do mercado internacional. Nem todos os produtos industriais sofrem concorrência com o mercado internacional, mas os que sofrem, com certeza, teriam perda dos seus mercados para os concorrentes globais que já têm condições melhores que as condições brasileiras de competitividade. Então, do ponto de vista de mercado, haveria, no caso de setores industriais, de bens que são negociáveis entre países, bens que têm valor agregado para vir de outro país para o Brasil, haveria uma perda da produção aqui no Brasil e transferência dessa produção para países que teriam um custo do trabalho mais baixo. Os outros setores vão ser afetados no seguinte sentido: quando você reduz a jornada sem mudar a remuneração, você aumentou o custo hora do trabalhador. Esse aumento do custo hora do trabalhador, ele vai ser repassado aos produtos. Isso ninguém fala para a sociedade. Ou seja, todos os produtos e serviços adquiridos pela sociedade, menos os vindo do exterior, terão impacto de custos. Então é a sociedade quem vai pagar essa conta. Porque tudo aquilo que você compra ou usufrui tem trabalho envolvido no seu custo. O custo do trabalho ficou mais caro por hora, o que obviamente vai ser repassado para o custo de produtos e serviços. O que não é repassado, o efeito ainda é mais nocivo, porque aquela atividade econômica deixa de ser realizada aqui no Brasil e passa a ser importada. E aí a gente perde toda a cadeia produtiva. Então, esse artificialismo de negociar via lei, ora, se isso fosse bom, por que a gente não trabalha 1 hora por ano? Vamos trabalhar 1 hora por ano. Toda a sociedade vai ficar muito melhor, todo mundo vai ter um nível de saúde mental muito melhor.
Por que não se reduz para 1 hora por ano? Porque aí todo mundo vê que é uma coisa inviável, porque é através do trabalho que a gente obtém o alimento, que a gente obtém o conjunto de produtos e serviços que a gente utiliza. Então, não dá para se falar de artificialismo, conforme o professor Pastore disse, não é a forma utilizada por outros países, e nós estamos no mundo global, em que a gente compete. Então, mas o Brasil, Flávio, países. ele não está atrasado em termos de produtividade? É a condição de você manter o mesmo ritmo de produção, o volume de produção com um custo menor, que a gente tem visto a indústria em particular com dificuldades de concorrência em vários ramos de atividade. Nós, se pegarmos o balanço do ano passado em relação à indústria manufatureira, foi um ano ruim. Não é? Já se reclamou muito da abertura para produtos importados, teve a taxação do e-commerce, teve uma série de coisas. A reforma tributária teve como um dos objetivos reduzir a carga para a indústria, vai ser a aplicação de longo prazo, mas a gente não tem no Brasil também um problema de produtividade que se torna impeditivo nessa questão da redução da jornada? De fato, Denise, é aquele custo Brasil oculto que a gente chama, que é o excesso do ambiente regulatório. O ambiente regulatório brasileiro elimina a produtividade. O Brasil, ele regula basicamente todas as atividades econômicas no detalhe. Se você pegar uma NR trabalhista, é um livro de trocentas mil páginas que vai dizer tudo que você tem que fazer com o trabalhador e todas as condições que ele tem que ter. E isso tira ali a competitividade da economia brasileira. Hoje o custo Brasil oculto, que não é imposto, é aquilo que é oculto, porque o imposto ele é claro, está chegando a 17% do custo da produção industrial brasileira. Ou seja, isso mina a nossa competitividade. A redução de jornada vai ser mais um fator agravado a esse custo. Se a indústria hoje já não está aguentando competir com inúmeras amarras, ela vai ter que competir agora com uma jornada menor que a média dos nossos concorrentes. Então, nós vamos ter ainda mais dificuldades de trazer a industrialização para o Brasil, trazer a modernidade para o Brasil e manter as indústrias que aqui já estão. Agora, Patá, essa questão do custo Brasil, ele pega os vários ramos de atividade, tanto que a gente tem visto um crescimento muito forte da pejotização, né? Então, quando a gente pega o balanço do IBGE, por exemplo, a PNAD, que mostra o trabalhador informal, tem uma informalidade grande, mas também tem o trabalhador por conta própria, e muitas vezes são MEIs, são simples, que são contratados, então tem uma relação de emprego que, na verdade, é a contratação de uma empresa individual. Isso tem acontecido muito. Então, a redução da jornada não poderia agravar essa situação? Não, eu acho que primeiro aconteceu essa situação depois da reforma de 2017. Milhões de pessoas que eram formalizadas continuaram na mesma função sendo PJs. Isso para mim foi uma fraude sem tamanho, tanto é que está sendo debatida no Supremo e eu espero que a gente consiga alguma coisa equilibrada. Porque como pode... Mas o Supremo tem aceitado, inclusive passando por cima da Justiça do Trabalho. Mas eu imagino que nós vamos chegar num equilíbrio. Porque como é que pode um pedreiro ser PJ? Até empregada doméstica é MEI agora. Então, essas são situações que tem que ser... voltar para uma situação equilibrada. Porque a meu ver, são fraudes. E certas situações também ocorrem em termos de custo exatamente pela jornada excessiva. Como o próprio professor disse, nós somos milhares e milhares de pessoas que são afastadas do seu trabalho por conta de questões psicossociais. Tanto é que agora, a partir de maio, vai estar funcionando a NR, uma norma regulamentadora que trata de questões como essa que ocorrem muita incidência. Esse é um custo importante que deixará de existir na medida que a gente inicia um processo de tratar da saúde da pessoa. E uma outra questão que eu acho que a meu ver, a mais fundamental é a questão da educação, da qualificação e da formação. Eu acho que temos que ter possibilidades efetivas de transformar a nossa mão de obra, que é uma mão de obra muitas vezes que não tem a condição de estar adequada à tecnologia que exige, para que essas pessoas possam ter essa atividade melhorada e com certeza melhorar
a produção da empresa, melhorar o performance da nossa economia. E também, com certeza absoluta, o custo da diminuição da jornada, ela vai ser transformada em valores no turismo, porque as pessoas poderão viajar, poderão fazer lazer, pode fazer o que quiser, um pouco mais, né? Um dia a mais, mas poderá, a meu ver, ser um efeito contrário ao que está sendo colocado de forma pessimista. Eu acho que nós poderemos ter um resultado melhor com essa redução, com não só a qualificação, mas a economia poderá receber recursos que possam melhorar a nossa estrutura do nosso país. Professor, o senhor consegue ter essa visão otimista? Eu queria exatamente entrar nesse ponto que o Patá mencionou, e o Flávio já trouxe essa questão do custo Brasil. A gente fala muito em produtividade baixa aqui, e o Patá começou elencando a necessidade de qualificar melhor o trabalhador, requalificar, ajustar as novas tecnologias, etc. Mas nós precisamos entender que a produtividade do trabalho, ela realmente é fundamental para você poder fazer redução de jornada, né? Mas quando a gente fala em produtividade do trabalho, dá a impressão de que a culpa de toda baixa produtividade é do trabalhador, porque não tem má qualificação. Eu acho que essa é uma visão distorcida do que são os determinantes da produtividade. A produtividade do trabalho depende de muitos outros fatores. Por exemplo, a produtividade do trabalho depende da administração da empresa. Uma empresa mal administrada, ela é necessariamente improdutiva. Não é? Depende da tecnologia que a empresa possui. Os investimentos que ela faz. Qual é o investimento que ela fez em tecnologia? Uma empresa defasada em relação àquilo que é a modernidade tecnológica tem produtividade ruim, não é culpa do trabalhador, outra coisa, a infraestrutura que está por trás da empresa é fundamental para a produtividade dela. Ter energia na hora certa, funcionar bem a distribuição de energia, saneamento, infraestrutura de estradas, de porto, de armazenagem. Tudo isso aqui é muito precário no Brasil, muito precário. Isso vai afetar lá na frente a produtividade do trabalho. Vai afetar lá. Tanto que quando você pega um trabalhador brasileiro de baixa produtividade e joga ele na construção civil lá dos Estados Unidos, por exemplo, depois de 3, 4 meses a produtividade dela aumenta. Porque esses fatores todos aqui estão invertidos lá, eles estão é a infraestrutura do país mesmo. Infraestrutura, educação, etc. Agora, é claro que a qualificação do trabalhador pesa muito, mas sozinha ela não vai resolver. Então, por essa razão, é que a gente precisa considerar se a produtividade ela é resultado de fatores tão complexos como esse, que é tal do custo Brasil, como foi chamado aqui. Será que a gente pode esperar que pela simples redução da jornada essa produtividade vai dar um salto? Eu queria até colocar um exemplo que o Patá citou do comércio que está utilizando as máquinas de autoatendimento para as pessoas. Isso aconteceu muito no setor bancário também. No caso de uma redução da jornada, professor, o senhor não acha que isso poderia agravar essa situação e o trabalhador ser substituído porque a empresa se forçaria a investir mais em tecnologia e aí entra a história, todo o processo de inteligência artificial também. O trabalhador não perderia esse espaço porque a empresa se esforçaria para ter menos empregados? Se ela conseguir fazer isso, vai ser. Agora, veja bem, você vai aumentar o custo hora do trabalho, não é isso? Custo do trabalho hora. Você pega um trabalhador que ele ganha R$2.200 por mês e trabalha 220 horas, 44 por semana, 220 horas. Você vai baixar isso aqui para 36 horas, ele vai trabalhar 180 horas por mês. Então ele ganha R$220 trabalhando 220 horas, salário hora dele R$10. Se você dividir isso por 180, salário hora dele R$12,22. Vai aumentar 22% o custo do trabalho. Mas se abaixar para 40 e não 36? Não, estou discutindo a PEC que está lá. Mas tem a de 40 também. A 40 seria menos prejudicial. De 40 é um pouco menor, um pouco menor. Mas ainda assim você vai ter uma diferença grande. Então, o que acontece? Esse custo adicional do trabalho,
A empresa, por exemplo, um supermercado vai ter um aumento de 20% na sua folha de salário, não é porque reduziu a jornada que a receita dele vai aumentar, que ele vai vender mais coisas. A receita dele é igual, então ele vai ter que desapertar, ele vai ter que fazer um ajuste. Quando é que ele vai buscar isso aqui? Ou ele passa por preço, inflaciona, ou ele automatiza, compra máquina, ou ele faz rotatividade, manda o empregado que ganha mais e pega um que ganha menos, ou ele diminui a escala do tamanho dele, encolhe, que tem uma recessão e depressão no país. Então, esses problemas aqui são problemas que a gente precisa se preocupar e o parlamentar precisa levar isso em conta, porque o maior prejudicado nesses 4 problemas aqui é o trabalhador. Eles é que serão os grandes prejudicados. Então a gente não pode promover alguma coisa que tem mérito sem considerar essas reações do mercado, que são reações conhecidas. Na literatura está tudo registrado no mundo inteiro, aqui também vai ser assim. Então, eu acho que os parlamentares estão com uma decisão difícil pela frente, porque os eleitores gostam da ideia, os eleitores querem trabalhar menos e ganhar igual. Os que não são empresários. Os que não são empresários, é verdade. Mas o empresário não vai pagar a conta, quem vai pagar a conta é a sociedade. É a sociedade. Você falou muito bem, porque você tem aqui 40% que estão na informalidade, que a gente não sabe como é que vai ficar a jornada. 25% que são conta própria, então 65%, 2/3 da força de trabalho está fora. Você vai mexer com quem está na CLT. Você vai mexer com quem está na CLT e que vai dar um impacto que vai atingir aqueles 2/3, porque o alimento vai subir para todos, o transporte vai subir para todos e assim por diante. Eu não estou querendo ser pessimista, como o Patá falou, não é pessimista. Estou querendo ver um resultado que seja favorável para os trabalhadores. Qual é o resultado favorável para o trabalhador? Quando a jornada é negociada, é reduzida por negociação. Por quê? Porque a negociação é realista. Quando dá para reduzir, reduz. Quando não dá, não reduz. Agora, Flávio Rosco, como é que está a situação hoje da indústria em termos das reivindicações dos trabalhadores nas negociações coletivas? Porque é uma tendência, independentemente do que possa acontecer com a legislação, de o trabalhador estar mais preocupado com qualidade de vida. Como é que a indústria tem lidado com isso para reter, inclusive, talentos? As negociações coletivas já apontam para uma jornada menor em boa parte da indústria. O seu próprio estudo colocou aí a indústria como um dos setores com a jornada já média mais baixa. Então, de fato, nós temos alguns setores industriais em que essa redução de jornada já existiu ou já existe, né? Mas você tem setores que, para eles, é imprescindível a manutenção da jornada no parâmetro atual, pois eles não têm competitividade nesse momento para reduzir ainda mais a jornada. Por isso que a solução, efetivamente, é a negociação. Ela reforça trabalhadores e empregadores, sem transferir esse ônus para o conjunto da sociedade. Porque essa que é a discussão aqui. Eu gostaria de dizer que essa discussão em ano eleitoral ela é extremamente nociva, porque, na verdade, o ano eleitoral ele traz um atrativo pelo ganho eleitoral de curto prazo muito grande. E a gente perde ali aquela reflexão do impacto na sociedade médio e longo prazo. Porque os efeitos serão sentidos pós-eleição. Mas o doping eleitoral, porque isso na prática é um doping eleitoral, ele é imediato, ele é antes da eleição. Depois é que a conta será transferida para o conjunto da sociedade. O que nós defendemos é essa negociação paulatina que vai gradativamente reduzir a jornada, mais para os setores que tiverem ganho de produtividade, menos para os que não tiverem, mas sem um choque abrupto, sem uma mudança que impacte todo o Brasil, sem analisar as peculiaridades de cada setor. E isso é muito grave do ponto de vista econômico, porque fere de morte a nossa produtividade e esse custo será transferido para o conjunto da sociedade. Patá, você vê o risco, nós falávamos antes do intervalo, dessas consequências recaírem sobre os trabalhadores e sobre toda a sociedade, repasse de aumento de custos para os preços, maior informalidade,
esse ajuste que costuma ocorrer quando tem algum tranco na economia, porque você falava que o momento é positivo porque nós estamos com o desemprego baixo, né? Se imagina que neste ano, até pelo impacto represado da manutenção de juros altos, a economia possa ter um crescimento menor com implicações no mercado de trabalho. Já se imaginava que isso aconteceria em 2025, acabou não acontecendo. Mas no momento de virada de cenário, porque você discute agora, inclusive que está faltando mão de obra em alguns estados e alguns setores, há dificuldade de contratação, então se fala, olha, então haveria esse espaço para contratar mais gente, mudaria todo o cenário, mas e no momento mais difícil para a economia? Eu queria resgatar um pouco também da reforma de 2017, porque a parte empresarial fala que não precisa de lei para redução da jornada, para fazer mudanças na relação capital e trabalho, mas em 2017 a área empresarial utilizou dessa estrutura para fazer uma desregulamentação muito grande na CLT e numa forma de trabalho dos brasileiros. Naquela oportunidade, inclusive, se falava que ia gerar 1 milhão de empregos através das mudanças que fizeram. E nada disso ocorreu naquela oportunidade, e somente nesse último governo, com o crescimento econômico dos 2 primeiros anos de 3%, e desse que ainda vai, mesmo que vai ser menor, vai passar dos 2,5%, imagino. Então nós estamos vivendo uma situação, a meu ver, muito propícia para que haja essas alterações, logicamente valorizando. Eu também concordo com o Flávio, concordo com o professor, e eu sou daqueles que expresso um contentamento muito importante nas negociações coletivas, porque eu acho que esse é o nosso papel do movimento sindical, trabalhadores e empresários, nós temos que buscar isso. Mas tem certas questões que é necessário ter uma legislação que traga uma situação de mudanças importantes como essa. Eu sou favorável à redução para 40 horas, não para 36. Até pode parecer contraditório no sindicalista falar isso, mas eu acho que nós temos que ir para 40 horas e também sou favorável que haja uma graduação nessa alteração para que haja uma adaptação da sociedade a essas mudanças importantes. Dentro dessa redução da jornada, com certeza absoluta, a mudança da escala, ela pode ser e deve ser através da negociação. Mas isso nós podemos, com certeza, conseguir fazer algumas alterações. Uma questão que eu acho importante, o comerciário, ele tem um dia por semana, e olhe lá. Então eu falo muito do comerciário. Nós estamos tentando na negociação, por exemplo, um fim de semana por mês, iniciar um processo que a família tenha um fim de semana por mês. Isso é factível, não é? Ter algumas questões que possam ser gradativas para que possamos mudar o estado que nós encontramos hoje, que, a meu ver, é um exagero de jornada e um salário muito baixo. Eu com certeza absoluta, as empresas vão ser obrigadas a fazer uma remuneração melhor, porque senão não vão conseguir ter trabalhadores para poder fazer com que nas lojas, nas indústrias, as suas mercadorias sejam vendidas. Então eu acho que nós temos que fazer de forma, não precisa ser uma coisa, uma ruptura. Não, é uma questão de negociação, inclusive com o próprio parlamento, para que nós possamos ter uma mudança importante de paradigma para valorizar o ser humano que está adoecido, que não consegue vivenciar na sua família, como o próprio professor comentou, porque ele falou, as ponderações que eu fiz inicialmente, ele concordou com todas elas. A questão é como fazer. Isso, como fazer, nós precisamos pegar a inteligência do professor, do Flávio, dos empresários, e falar, nós precisamos ter uma mudança, para ter essa mudança, o que nós devemos fazer, mas não impedir a mudança que é pleiteada por todo brasileiro hoje, independente que é de eleição, porque isso não começou agora, já está há mais de um ano que todo mundo fala no fim da 6x1. Você que está nos assistindo, fala para a Denise se você quer mudar ou não. Você vai trabalha mais. Agora, Ricardo Patata, o comércio está ligado ao GT. E há essa resistência toda do empresariado, inclusive quando se discute a questão de feriados, de trabalho aos domingos, uma série de coisas, se vê uma resistência muito grande. A lei
poderia obrigar a uma mudança na jornada de trabalho. Isso seria um suporte porque a negociação não é viável. Essa negociação, na sua opinião, não é viável porque as empresas não têm condição ou porque os empresários não querem abrir mão de ganho ou eles não têm capacidade financeira mesmo. Eu acho que é um exemplo claro de um setor que teria que passar por um ajuste. Não há dúvida. Para mim, é que o empresário não quer negociar mesmo, com raras exceções. Teria condições? Teria condições, lógico, não há dúvida nenhuma. Temos que negociar. Você vê no Espírito Santo, está falando em domingo e feriados, os supermercados não abrem mais domingo. Fizeram lá fizeram através de um acordo. Poderia acabar acontecendo? Isso deveria até acontecer, porque até 95, o comércio do Brasil não abria nem domingo nem feriados, até 95. E aí iniciou um processo de pressão, mas como foi dito também pelo professor, o consumidor, ele não vai comprar 2 televisões, 2 carros, não é? Ele não precisa, ele tem esse dia a mais, na realidade, como um fator que possa beneficiar o bem-estar do dia a dia dele. São os trabalhadores que não estão trabalhando no domingo que vão fazer compra no domingo, é isso. Também, das outras categorias. Também pode, mas não é porque ele pode comprar qualquer outro dia, porque se ele tiver 2 dias por semana, então ele vai comprar em 2 dias. Então é uma questão, a meu ver, é de bom senso. Tem problemas econômicos? Tem problemas econômicos. Tem problemas estruturais? Tem. Mas eu acho que a inteligência de todos nós, não é possível não conseguirmos superar uma das situações que é mais grave hoje no dia a dia, como eu citei, principalmente das mulheres, chefe de família, que não tem nada mais a fazer do que trabalhar. Essa é a vida que nós queremos? É uma questão de debate da que a sociedade que nós queremos. O adorável mundo novo do Aldous Huxley chegou. Agora, professor Pastore, o senhor vê condições, por exemplo, de se avançar com um projeto no Congresso, respeitando as limitações de cada setor, fazendo uma graduação de mudanças, uma adaptação, dependendo do ramo da atividade, ou, na sua opinião, o projeto deveria ser abandonado, que eu acho que é muito difícil que haja essa possibilidade? Veja, Denise, o que está em jogo aqui é a discussão sobre o método de reduzir a jornada. É isso que está em jogo. Nós estamos reconhecendo aqui que a economia, o mercado de trabalho é extremamente heterogêneo. Extremamente heterogêneo. E estamos querendo fazer uma camisa de força pela lei para todos. Claro que as empresas vão se ajustar. Os ajustes eu já expus aqui. Esses ajustes não são positivos, não são benéficos. Mas para se evitar esses ajustes, que a própria legislação já tivesse uma postura preventiva a que os danos para a economia e para os trabalhadores não ocorressem. Veja, não tem um país que faz isso aí por legislação. Eu citei aqui uma meia dúzia só que faz por legislação, porque eles reconhecem a complexidade do problema. Não é uma coisa complexa, não é uma coisa simples que você pode resolver por lei. Por quê? Nós falamos há pouco aqui que a produtividade é resultado de uma porção de coisas, né? Infraestrutura, etc, etc. Isso aqui depende do crescimento econômico, depende do avanço da sociedade. Por que os países mais avançados têm jornada curta? Porque eles resolveram todos esses problemas. Você vai lá na Bélgica, na Suíça, na Alemanha, tem estrada, tem energia, a regulação é inteligível, etc, etc. Isso é resultado. O modo de trabalhar é resultado. Eu acho que isso é que está em jogo aqui. Se você quiser pôr por leis qualquer coisa, uma realidade muito complexa. E tem mais um agravante agora, que o Patá ressaltou bem. Você está num momento de uma enorme falta de mão de obra. Se você reduz a jornada e precisa contratar mais gente, você vai contratar aonde? Você pega, por exemplo, para pegar o ramo do Patá, uma farmácia, por exemplo. Uma farmácia tem lá seu plantel, mas vai reduzir para 36 ou para 40, ela vai precisar contratar mais gente. Aonde que ela vai contratar? Até no agro está difícil. E outra coisa, no agro, muito, muito difícil. No agro, você não tem motorista, não tem ajudante de caminhão, não tem nada. Então, veja bem, o que acontece? Você, nessa farmácia, não é qualquer profissional que ela pode contratar. Pela lei, ela precisa ter um farmacêutico. Ela tem que ter um farmacêutico em vários períodos. Então, o Pacheco já está funcionando.
Então, se está funcionando é porque conseguiu negociar. Agora, porque negociou, mas por que então em 2017 não insistimos na negociação e precisou de lei? Os empresários exigiram essa lei. A reforma de 2017 foi talvez a mais favorável para os sindicalistas. Então, mas aí foi lei. Mas foi a mais favorável para os sindicalistas porque, além dela apoiar a negociação, ela disse o seguinte: aquilo que você negociar vale mais que a lei. Veja só, você tem aqui no Brasil algumas leis específicas que tratam de jornada. O médico tem uma lei específica, o bancário tem uma lei específica, tem leis específicas que tratam de... Agora, se você negociar, isso vale mais do que a própria lei. Vamos chamar o Flávio para a nossa conversa também. Flávio, dê seu palpite a respeito disso daí, do negociado se sobrepor à legislação. Isso valeu, inclusive, para os setores que reduziram a jornada de trabalho, não é? Exato. A reforma de 17, ela vem na direção contrária do que está acontecendo agora. Todos dois são mudança de lei, mas em 17... qual era o objetivo? É desregulamentar o ambiente do trabalho e favorecer a negociação entre trabalhadores e sindicatos patronais. Ela ia na direção contrária, é da desregulamentação do ambiente do trabalho. Qual é o grande problema da produtividade brasileira, além da infraestrutura já citada, além dos nossos problemas estruturais? É justamente o excesso de regulação do ambiente de trabalho. Tudo que o empregador tem que fazer com o trabalhador é tudo regulado, altamente fiscalizado e altamente punido. As punições na área trabalhista são radicais. Qualquer coisa hoje no Brasil é considerado trabalho análogo à escravidão. Qualquer variação, até excesso de hora extra, tem fiscal considerando como trabalho análogo à escravidão. Então, é um ambiente extremamente regulado. Qual que é a consequência disso? Uma informalidade que já atinge 40% da força de trabalho, uma pejotização, né? Porque, claro, há solução, a sociedade vai encontrando soluções. Só que as soluções, elas não são as melhores para o conjunto da sociedade. Se a gente tivesse um ambiente de trabalho menos regulamentado, com certeza a gente teria mais trabalhadores formalizados. Se a gente tivesse um ambiente de trabalho menos regulamentado, talvez outros setores já teriam reduzido jornada, porque o conjunto da nossa produtividade talvez fosse maior e isso já tivesse sido permitido. Então, na minha leitura, há uma diferença muito grande entre a alteração de 17 e essa alteração que está propondo agora. O que está sendo proposto agora é um enrijecimento ainda maior do ambiente de trabalho, que vai gerar impactos para o conjunto da sociedade, que vai pagar esse custo do aumento do trabalho hora. Anote o que eu estou falando aqui, Denise. Isso será repassado para preços. Talvez para o trabalhador, eu acho que a escala de trabalho possa ser mais saudável até do que uma redução da jornada de trabalho. Então, manter as 44 horas, mas a questão que o Patá falou, inclusive, de você ter mais dias para estar com a família, para se organizar, poder trabalhar, é exatamente isso que pode entrar na discussão que a gente espera que o Congresso leve em conta, né? Se for através de uma PEC, haverá um tempo maior para a negociação, né, professor? Não há nem dúvida. Você tem que ter 3/5 numa casa, 3/5 na outra, 2 votações. E outra coisa, você não vai alcançar o resultado porque é um terno único para pessoas muito diferentes. Então, você mencionou a questão de escala. A escala é muito importante para os trabalhadores. A escala é que alivia um pouco que dá um fôlego, né? Esses problemas que o Patá apontou, que são reais, não é? Você trabalhar 6x1 para muita gente é realmente extenuante. Agora, quando não dá para você reduzir, o que você vai fazer? Não tem jeito de reduzir, você tem que manter por algum tempo. Até o tempo em que o país, através de um bom processo de crescimento econômico, resolva os fatores que hoje estão dilapidando a produtividade, que estão baixando muito a produtividade. O trabalhador conta, mas não é só o trabalhador. Isso é o falas que a gente tem cobrado do país já há muito tempo. Investimento em infraestrutura, educação, qualificação profissional, tudo isso avançando junto daria condições de se ter uma jornada, uma escala de trabalho diferenciada. E né? Tem uma outra coisa. Com essa falta de mão de obra agora, as negociações, por natureza, elas
Elas vão ficando mais duras e mais realistas, menos teatrais, porque o empresário não pode se dar o luxo de querer pagar coisas irrisórias. Ou ele paga aquilo que tem que pagar, ou ele não contrata, ou ele não tem um empregado. Ou não mantém o funcionário também, né? Ou não mantém o próprio funcionário. Então, as negociações vão ficando mais realistas num ambiente onde o mercado de trabalho está apertado. Se você acompanhar os ajustes salariais, eles estão sempre 1, 2, 3% acima da inflação no momento atual. Perfeito. Eu tenho 1 minuto agora para o Flávio Rosca. O último recado aqui no nossa Economia em Foco de hoje, por favor. Denise, queria agradecer aqui aos debatedores, professor Pastore, Ricardo Patá, pelo excelente nível do debate. Eu acho que essa discussão tem que ser feita no conjunto da nossa sociedade, antes que esse projeto efetivamente seja apreciado pelos parlamentares, porque as consequências vão ter impactos nas próximas gerações, não é só agora. E isso pode ser determinante no processo de desenvolvimento econômico do Brasil. Se o Brasil fizer uma mudança precipitada que engesse o país, a exemplo de poucos países que já o fizeram, a gente pode ficar à margem do crescimento econômico da próxima década, e isso vai trazer um empobrecimento geral da nossa sociedade. A única coisa que enriquece a sociedade é o aumento de produtividade, porque esse aumento de produtividade ele pode ser repassado para a sociedade sem aumento de custos. E é isso efetivamente que vai trazer prosperidade e ganho para a nossa sociedade. Queria alinhar dizendo que a mudança da escala é algo que é factível e é algo que já vem sendo feito em vários segmentos via negociação bilateral. Nós queremos reforçar ainda mais o instrumento da negociação bilateral e, nesse momento, com a escassez de mão de obra, os conjuntos sindicatos de trabalhadores estão numa boa posição de negociação e, portanto, tem conseguido importantes avanços. A gente acha que esse é o caminho que deve ser perseguido para a nossa sociedade. Eu já agradeço a participação do Flávio. Ricardo Patá, 1 minuto. Eu acho que debates como esse, além de enriquecer o tema, traz possibilidades efetivas de concretizar um tema que a sociedade clama, a diminuição da jornada e, logicamente, valorizando, e eu concordo com os meus 2 companheiros, que a negociação coletiva é um instrumento poderoso. Concordo também que a negociado sobre o legislado foi um ganho importante e nós temos que aproveitá-lo, mas também não podemos deixar de ter a oportunidade de mudar a sociedade. Não podemos ter uma sociedade de castas onde tem privilegiados, né? Como diz, que fura o teto, trabalha 3 dias por 1, e nós temos milhões e milhões de pessoas ganhando salário baixo e trabalham de forma exaustiva. Imagina quem trabalhar nessas condições e ver o projeto que passou no Legislativo recentemente. É que a gente fala de casta que existe de fato, né, professor? Eu gostaria nesse minuto final, Denise, dizer que eu acho que os parlamentares estão num dilema muito sério, porque muitos parlamentares reconhecem todos esses problemas que nós estamos falando aqui e têm cuidado para votar. Aliás, pesquisas que são feitas anonimamente com os parlamentares indicam que 70% dos deputados são contra acabar com a 6x1. Agora, quando você olha para a opinião pública, na opinião pública 70, 80, 85% são a favor de trabalhar menos e ganhar igual. E aí é que estão os eleitores. E o parlamentar, ele quer se reeleger, ele precisa se reeleger. Ele vai ser cobrado. É legítimo, ele vai ser cobrado. Então, uma coisa é o pensamento dele anonimamente, outra coisa é o voto que ele vai dar em público lá no plenário e que vai ser observado principalmente pelo opositor dele, que vai no seu colégio eleitoral explorar. Olha, ele é contra o trabalhador, ele é contra o bem-estar da sociedade, etc, etc. Então é um dilema muito sério esse aí. Razão pela qual eu acho que esse assunto deveria ser transferido
para fora de um ano eleitoral. Perfeito. Transferir isso para 2027. Agradeço muito a sua participação, professor Pastore, Ricardo Patá. Já agradeci também ao Flávio Rosca. E obrigado a você que esteve com a gente até agora, acompanhando a Economia em Foco. Se você não pegou o nosso programa inteiro e quer conferir a nossa conversa, está disponível aí nas redes sociais da Jovem Pan. Até o próximo domingo. Obrigada pela audiência. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.